pessoal, meu nome é Silvia do canal Silvia Ramos Atelier. Vou apresentar como faço este porta-lanche térmico, também usado como jogo americano. Possui bolso embutido, alça de mão removível, fecho com zíper e o jogo americano pode ser usado do lado de sua preferência. É confeccionado com tecido tricoline 100% algodão, estruturado com manta acrílica, etaflon e plástico cristal. Inscrevam no nosso canal, curtam e deixem seus comentários. Novidades na nossa página no Facebook. Visite nosso site www.silviaramosatelier.com.br. Vamos fazer agora! Para fazer o porta-lanche térmico jogo americano, vou utilizar duas estampas. Este é o meu tecido A e aqui o meu tecido B. As medidas são, para o corpo, 40 por 25, uma vez no tecido A, uma vez na manta acrílica, uma vez no plástico cristal e uma vez no etaflon. Bolso embutido, uma vez de 30 por 23 no tecido B. Alça da meia argola, uma vez de 4 por 8. Acabamento do zíper, uma vez de 5 por 8. Alça de mão, uma vez de 36 por 8, todos no tecido A. Um pedaço de entretela fina de 40 por 25. 1,20 m de viés fabricado de 3,5 de largura, um pedaço de zíper de 64 centímetros e outro de 25 centímetros, 2 cursores, meia argola, mosquetão e a sua etiqueta. No grupo Silvia Ramos Atelier no Facebook está disponível o arquivo em PDF para impressão dos moldes em tamanho real, bem como as medidas também, especificação do material. São apenas estes dois, este é o do corpo e aqui é o do bolso embutido. Bom, então aqui o molde do corpo, eu tenho aqui a dobra espelhada. Eu vou alinhar aqui do lado direito e depois do centro alinho aqui do lado esquerdo. E eu desenhei com caneta normal, né? Não é uma caneta temporária, porque eu vou depois passar este tecido na manta acrílica para colar. Então, se eu usar a minha caneta temporária, vai apagar. Então, eu utilizei a caneta normal mesmo e desenhei, alinhei aqui do lado direito e desenhei as curvas nos cantos. Aqui e aqui, e depois do lado esquerdo. Desenhei a curva aqui e aqui. A mesma coisa eu fiz no plástico cristal. Tá? Desenhei as curvas nos 4 cantos. Eu não vou cortar agora, vou cortar depois. Bom, então, primeiro, eu vou pegar o tecido e vou passar na manta acrílica para colar. E depois eu vou passar zigue-zague em toda a volta, seguindo o contorno das curvas. Feito isso, eu vou fazer um quilting reto, com ângulo de 45 graus e distância das linhas paralelas de 5 centímetros. Eu vou deixar o link de como fazer o quilting reto em 45 graus na descrição deste vídeo. Então, eu vou fazer isto e já volto.
Bom, então aqui está a parte do corpo quiltada, tecido com a manta. Deste lado dá para ver melhor. Algumas observações: a largura do ponto zigue-zague não deve ser maior que meio centímetro, porque aqui nós vamos costurar com a margem de meio centímetro e ele não pode ultrapassar esta margem. E também aqui nas curvas, o zigue-zague ele fica na parte de dentro da marcação. Aqui está o quilting reto com ângulo de 45 graus e a distância é de 5 centímetros. Vou reservar um pouquinho esta parte e fazer o bolso embutido. Então, aqui está o meu tecido, medindo 30 por 23. Do lado avesso, aqui no lado direito, eu desenhei este retângulo, que será a abertura do bolso com zíper. Bom, então, o molde aqui do bolso embutido tem aqui a marcação deste retângulo. Ele mede 1 por 20. 1 centímetro por 20. E esta linha no meio e estes 2 V's é onde eu vou depois fazer a abertura. A costura será feita no retângulo. E aqui eu tenho uma distância de 3 centímetros. Então, eu posicionei este molde alinhando aqui do lado direito, que aqui é uma dobra espelhada, né? Que vai pra cá. E desenhei o retângulo, tá? Eu posicionei a régua aqui, deixando essa margem de 3 centímetros e desenhei o retângulo. Desenhei também as duas curvas, tá? Somente deste lado, lado avesso. Bom, aí eu vou posicionar aqui no corpo. Este bolso ele vai ficar com a abertura aqui, do lado direito. Então, eu vou posicionar direito do bolso com o direito da estampa. Vou centralizar na altura, aqui e aqui. Eu vou ter uma margem de 1 centímetro. 1 centímetro em cima, embaixo e aqui na lateral também. Eu deixo 1 centímetro. Então, eu vou prender com alfinetes aqui para segurar e depois eu vou passar uma costura sobre o retângulo. Agora, eu vou iniciar a abertura na linha central e nos 2 V's. Iniciar com o abridor de casas e depois com a tesoura. Aqui eu tenho que tomar cuidado para não cortar os pontos. Bom, agora eu vou dobrar aqui para vincar bem a emenda. E vou passar o bolso aqui pro outro lado.
Então, aqui na emenda, eu tenho que deixar bem dobradinho, de forma que o tecido do bolso fique para trás. Eu vou ajeitar aqui e já volto. Prontinho, ajeitei o retângulo de abertura do bolso, ficou assim. Prendi com alfinetes aqui o tecido do bolso. Agora nós vamos colocar o zíper. Então, aqui está o zíper de 25 centímetros. Eu já passei o cursor, posicionando ele no meio e mantendo o zíper fechado. O carrinho do zíper tem essa parte aqui afinada, que o sentido dele para cá vai ser com o zíper fechado, ó. Fechado. E aqui onde é reto, ele vai abrir. Então, com ele fechado para cima, eu vou posicionar aqui por trás. E vou rebater uma costura aqui, bem na beiradinha, em toda a volta do retângulo. E esta sobra aqui do zíper eu distribuo por igual. Bom, então eu vou começar aqui pela parte de baixo do zíper. Eu desloquei a minha agulha totalmente para a esquerda, estou utilizando o pezinho calcador tradicional e o tamanho do ponto é 4. Bom, então eu retirei os alfinetes que estavam prendendo o tecido do bolso e agora esta bordinha aqui do zíper, deste lado e deste outro lado aqui, eu vou prender com uma costurinha aqui bem na beiradinha. Vou virar assim. O tecido aqui da parte externa eu vou dobrar para cá, porque eu quero costurar somente o zíper no tecido do bolso, tá? Então, o tecido externo eu afasto. Prontinho, o zíper está fixado, ficou assim. Costura rebatida aqui em volta do retângulo. Aqui é a parte de trás e aqui eu passei também uma costura prendendo a bordinha dos dois lados do zíper. Agora nós vamos fechar o bolso, então eu vou dobrar assim, alinhando estas duas partes, e a costura nós vamos fazer dessa forma. Eu vou virar assim na máquina. A parte externa eu vou dobrar aqui e vou fechar os 3 lados abertos. Aqui, aqui eu vou seguir o contorno da curva que eu já havia desenhado, né? Fecho esse lado e depois este outro lado. Assim, a margem de costura é de meio centímetro. Então, vamos para a máquina. Prontinho, o bolso está fechado. Agora eu vou cortar as pontas, o excesso das pontas do zíper
e também os cantos arredondados. Bom, agora eu vou fazer a alcinha da meia argola. Então, aqui é o tecidinho de 4 por 8. A meia argola tem este espaço aqui de 2 centímetros. Então, eu dobrei ao meio e depois levei as extremidades até o centro. Dos dois lados e dobrei mais uma vez. Então, eu vou rebater costura aqui para fechar e aqui. Passei a costura, agora vamos colocar a meia argola. Alinhar as duas pontas e eu vou fixar ela aqui. Eu vou marcar daqui para cá 5 centímetros, vou posicionar aqui. Então, vou passar uma costurinha de segurança aqui. E já volto. Prontinho, a minha argola já está aqui. Agora eu vou cortar os cantos, o excesso dos cantos arredondados. Bom, eu marquei com o lápis ou com caneta o centro na largura, em cima e embaixo. E aqui do centro para a esquerda, eu fiz esse risquinho aqui, a caneta, medindo 3 centímetros. Aqui é onde eu vou iniciar a minha costura do viés. Bem aqui. Então, eu já cortei aqui um pedaço de viés de 1,20 m. Eu vou manter esta lateral aqui dobrada, desta forma mesmo. E esta lateral eu vou abrir e vou fazer uma pequena dobra aqui na ponta. E vou alinhar esta ponta aqui na minha marquinha. Tá? Do centro para cá, 3 centímetros. Então, eu vou alinhar o viés, a borda do viés com a borda do corpo e vou passar uma costura aqui com margem de meio centímetro, tá? É importante estar bem alinhadinho as duas peças e nas curvas também. Vou alinhando aqui e prendendo com a margem de meio centímetro. Cheguei no final, esta ponta vai sobrepor esta
E aqui eu vou fazer um pequeno corte na diagonal para diminuir o volume. E aí é só seguir com a costura. Prontinho, costurei o viés e também a minha etiqueta, mas pode ser fixada no local de sua preferência, conforme o modelo dela. Então, vou reservar esta parte. Bom, então agora aqui eu peguei o plástico cristal, o Etaflon e a entretela fina. E no plástico cristal, eu desenhei as curvas arredondadas nos 4 cantos. Fiz também esta linha aqui, centralizada na largura, risquei de cima até embaixo, com caneta. E também marquei do centro para a direita um risquinho com 1 centímetro e do centro para a esquerda mais 1 centímetro, em cima e embaixo. Bom, agora eu tenho que sobrepor plástico no Etaflon. E o Etaflon aqui na entretela, tá? Então, essas 3 camadas. Plástico cristal, Etaflon com a parte laminado para o plástico. E esta parte que tem um tipo de espuma com a entretela. Eu vou alinhar essas 3 peças bem direitinho e vou prender com as presilhas. E já volto. Bom, agora eu vou trocar o meu pezinho calcador para o antiaderente e vou passar uma costura aqui nesta linha que eu risquei, comprimento do ponto 5. Bom, aqui eu recomendo também fazer com velocidade lenta, tá? Que a velocidade rápida não vai ajudar aqui o calcador a trabalhar no plástico. Caso você não tenha o calcador antiaderente, você pode cortar uma tira de papel de seda, que ele é bem fininho, né? E no caso dá para visualizar a linha marcada para costurar por cima. E depois é só retirar esse papel. Bom, então, feito a costura, vou retirar os clipes. Esta entretela, eu só coloquei ela para ela deslizar o Etaflon na mesa da máquina. Então, eu fiz um risco, aqui eu tenho 3 centímetros, e eu vou cortar somente a entretela, né? Então, esse pedaço eu não vou usar mais. Corto do outro lado. Agora eu vou cortar os cantos arredondados, que é o plástico junto com o Etaflon. Bom, agora eu vou sobrepor o Etaflon na manta. Desta forma aqui. Eu vou alinhar estas 2 peças e prender com presilhas. Bom, então eu prendi com as presilhas e eu vou conferir aqui do outro lado a parte do Etaflon, do plástico e do Etaflon, ele não deve ultrapassar aqui a parte externa, né? Então, se necessário, temos que refilar esta parte do Etaflon com plástico. Aqui, por exemplo, olha, tá um pouquinho maior, eu vou tirar aqui, tá? Ele não pode ser maior do que a parte externa. Deve ficar bem alinhado as 2 partes.
Bom, agora nós vamos fixar o zíper aqui em toda a volta. Eu vou pegar o zíper de 64 centímetros e vou fixar aqui pela parte de cima. Esta é em cima, tá? Minha estampa está em pé, aqui em cima. Eu vou sobrepor o lado de trás do zíper com o plástico. E vou fixar aqui ao redor. A borda aqui do início do zíper, eu vou alinhar nesta marca de 1 centímetro que está à esquerda da costura central. Então, eu vou alinhar aqui. E eu vou iniciar a costura nesta marcação de 1 centímetro à direita da costura central, tá? Então, aqui. Então, eu vou alinhar a borda do zíper com a borda do corpo e vou prender com ponto zigue-zague em toda essa volta aqui. Quando chegar aqui na outra ponta, eu vou finalizar a costura na minha marcação aqui de 1 centímetro antes da costura central, tá? É importante que esse ponto zigue-zague não seja a largura não seja maior que meio centímetro. Prontinho, prendi aqui o zíper. Agora, antes de destacar este outro lado do zíper para costurar deste outro lado aqui, eu vou marcar o término aqui também. Então, mais ou menos na mesma direção. Agora sim, eu vou destacar aqui. E vou iniciar a costura nesta marcação, posicionando aqui embaixo. Então, esta marcação com esta, que está 1 centímetro à direita da costura. Aqui. Então, a parte de baixo vai ter esta ponta do zíper maior, aqui. Então, eu vou prender este outro lado do zíper e já volto. Prontinho, costurei o outro lado do zíper. Agora, nestas pontas aqui, menores do zíper, que está na parte de cima, eu vou dobrar desta forma aqui. Assim, vou prender com alguns pontinhos aqui para depois cortar esta ponta aqui que está sobrando. Então, a mesma coisa deste outro lado. Dobro assim. Então, eu vou ter este espaço livre aqui de 2 centímetros.
Bom, então passei a costurinha aqui para prender a ponta do zíper, fazendo a curva, as duas pontas. E aí cortei o excesso das pontas. Aí eu posso trazer aqui o viés para fazer o acabamento final. A outra ponta maior, posicionar aqui trilho com trilho, se necessário igualar as pontas. Vou passar o cursor. E a ponta eu vou passar por baixo dele, aqui, assim. Para que as bordas das laterais aqui do zíper fique dobrado assim por baixo. Certo? Então, agora sim, eu posso trazer o viés para dar o acabamento. Então, eu vou iniciar a costura aqui pela emenda do viés e rebater uma costura aqui bem na beiradinha. O tamanho do ponto é o maior ponto da máquina, que é o 5. Prontinho, finalizei aqui o acabamento com viés, ficou assim. Do lado externo, a costura, ela ficou aqui, bem rente. Eu recomendo que seja utilizado a linha da bobina da mesma cor do tecido. Então, quase não dá para ver. Bom, agora vamos fazer o acabamento desta ponta aqui do zíper. Então, eu vou trazer ele aqui para passar aqui por baixo, né? E eu vou pegar o tecidinho de 5 por 8. E eu fiz as seguintes dobras, olha. Nesta ponta, eu dobrei 1 centímetro. Depois, as laterais, dobro 1 centímetro. De um lado, do outro. Depois, esta ponta, eu dobro 1 centímetro. E aí, esta pontinha aqui, eu vou encaixar aqui dentro. Assim. Então, eu faço esta dobra apenas para vincar, tá? Este envelopinho aqui. Aí, depois eu desmancho novamente e aquela primeira dobra que eu fiz, é essa daqui, ó.
eu vou costurar aqui no lado de trás do zíper, nesta ponta, vou alinhar aqui, olha, ponta com ponta, e vou passar uma costura aqui. Bom, então, passei a costura, agora eu vou trazer pra cá. Vou voltar aqui com as dobras que eu já marquei. Dobro aqui. E essa pontinha eu encaixo aqui dentro. Bom, então, eu vou ajeitar direitinho e depois eu vou rebater costura nestes 3 lados aqui, bem na beiradinha. Prontinho, costurei o acabamento da ponta do zíper. Agora é só dobrar aqui e fechar. Bom, eu já fiz aqui a minha alça de mão. Está disponível na descrição deste vídeo o link de como fazer esta alça. Vou prender aqui na meia argola. Cabe um topware deste tamanho. E ainda tem espaço para um suquinho. O bolso. O jogo americano pode ser utilizado dos 2 lados. Deste ou deste. E está finalizado o porta-lanche térmico jogo americano.